Fala pessoal, estamos começando aqui mais um Tete a Tete, podcast da Vila. Eu sou o Wagner. Eu sou a Mariane e hoje nós vamos falar sobre psicologia e fé, então não sai daí. Bom, Pastor Carlos, fala um oi pro pessoal. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Vem com a gente que hoje vai ser muito bacana. E chamamos novamente a psicóloga Natália Leite, que hoje vai falar sobre esse assunto que para muitos é polêmico, né? Psicologia e fé. Será que essas áreas elas conseguem conviver juntas ou não? Vamos falar sobre isso. Para quem já viu outro podcast, conhece um pouquinho da Natália, mas Natália, fala um oi aí pro pessoal. Bom, pessoal, é um prazer estar aqui de volta. Eu sou Natália, sou psicóloga, sou docente, sou pastora, sou mãe e sou serva de Deus. Escritora, tá? Que a gente já tem um spoiler. E aí, hoje, então, nós vamos falar sobre psicologia e fé, um assunto também que o pastor Carlos, né, que tá bastante envolvido, por isso que a gente também pediu para ele ficar aqui com a gente. E aí, Natália, essas duas áreas, tem como elas se relacionarem? Mari, eu vou devolver uma pergunta para você. Quem que te criou? Deus. Ele criou sua mente? Sim. Se ele criou a sua mente, você acha que ele não criaria formas para cuidar dela, se ele te ama tanto? Com certeza, né? Respondido. Obrigada, até o próximo. A gente foi isso, muito obrigada. Mas assim, tá respondido. Mas é um assunto, né? Porque assim, ó, a gente tem o nosso grupo pequeno aqui de quinta-feira e a gente trabalha por séries. E aí uma série que a gente fez foi o Fim da Ansiedade. E aí a gente debateu, né? Aquele episódio que o pastor comentou que a gente ficou conversando aqui horas depois, foi nessa série, né? Tanto é que não foi o suficiente, a gente falou, então vamos fazer um culto só disso? A gente fez um culto e hoje a gente tá aqui num podcast, porque esse assunto... E a gente viu que, na verdade, não existe o fim da ansiedade. Carlos, ansiedade tem fim? Foi um clickbait, Foi um clickbait que a gente fez, o fim da ansiedade, mas a gente chegou à conclusão que realmente não tem fim. Não. Né? E aí comenta um pouco sobre... não existe o fim, existe esse conflito, né? A gente vê muita gente falando que crente ansioso não tem fé, né? Como que funciona essa parte, esse cuidado todo? Vamos lá. Primeira coisa, vamos entender o que é a ansiedade. A gente precisa entender qual é a terminologia acerca da ansiedade que está sendo colocada na Bíblia. Que a gente tem uma língua portuguesa que muitas vezes coloca muitas coisas, carteira, carteira e carteira, são coisas iguais, são palavras iguais com coisas diferentes. São terminologias diferentes, funções diferentes e que a gente precisa, quando a gente fala de mente humana, a gente precisa separar as coisas. Primeira coisa, ansiedade, enquanto um mecanismo, e sim, ela é um mecanismo no nosso corpo, ela vem para te dar um alerta. Mas é um alerta de Mari, vai esfriar, coloca uma blusa no seu filho. Certo? Um alerta. Só que quando esse alerta está desproporcional, ele não vem só, vai esfriar, coloque uma blusa no seu filho. Ele vai esfriar, o seu filho vai pegar uma pneumonia, ele vai ficar internado, não saia de casa. Aí a gente está falando de um processo patológico. Quando a Bíblia está falando para nós não andarmos ansiosos por coisa alguma, é para nós não anteciparmos as coisas, deixando de confiar e de entregar a nossa essência na mão de um Deus que cuida de todas as coisas e pegar para a gente as coisas. E sair disparando alertas desproporcionais. Estou falando de 3 coisas diferentes. E que nós, por conta do vício de linguagem, por conta de uma questão cultural, colocamos tudo no mesmo barco. Então... quando a gente fala de ansiedade dentro do contexto cristão, eu preciso entender qual o nível que é. Se é um nível de um alerta, se é um nível que me tira do foco, que me tira da fé e que me faz não acreditar mais na promessa de Deus, ou é um processo biológico, uma patologia que está acontecendo comigo. Então, quando a gente fala de ansiedade, a gente está falando disso. Nós precisamos entender que o nosso Deus, ele criou mecanismos. E que muitas vezes... esses mecanismos, eles são deixados de lado por uma questão cultural, dizendo que aquilo que eu não vejo, eu não posso prestar atenção, eu não preciso prestar atenção. Aquilo que eu não vejo,
eu deixo de lado. Mas hoje em dia a gente já sabe que é exatamente o nosso mundo interno que faz com que a gente tenha êxito ou paralise o nosso mundo externo. Então, quando eu falo de ansiedade, eu preciso entender de qual ansiedade eu estou falando. E aí eu vou saber, é uma ansiedade que não é uma ansiedade baseada na palavra? Ela se vincula a um emocional fraco. Ok? É uma falta de fé. Uma falta de uma racionalização acerca das verdades de Deus para mim. É um processo que me tira a máxima de crer enquanto pensar. É uma questão que me coloca como inferior àquilo que Deus tem para mim. Sempre vai me jogando para esse lado. Mas se só e tão somente é uma reação do seu corpo dizendo vá e pegue o guarda-chuva, ela não é ruim. Ela só tem um nome igual. Então, é esse o grande ponto da ansiedade. Entendeu o nível, né? Exato, são diferentes. E aí é por isso que muitas vezes esse papo vai rolando, porque o que a gente precisa é o conhecimento, né? A Bíblia fala, né, em Oséias, que o povo ele perece por falta de conhecimento. E não é apenas por conhecimento, falta de conhecimento da palavra, mas falta de conhecimento de processos tudo, né? básicos. Se você não sabe que vai chover, você vai se molhar no meio do caminho. Porque você pereceu porque faltou conhecimento. E aí você pode estar com gripe amanhã. Né? Então, é entender essas demandas. Do que eu estou falando? Então, hoje em dia, o povo cristão precisa entender. Você quer falar de ansiedade? Beleza. De qual ansiedade você quer falar? Aí a gente fala de todas elas. Porque Deus dá a condição de nós falarmos de todas elas. Aí a gente vai segmentando. E aí até interessante. Vamos fazer uma outra série? Vamos. Mas vamos separar a ansiedade? Aí vamos. Aí as pessoas começam a entender mais. E aí começam a se colocar no lugar de nossa, não é porque eu tenho ansiedade que eu sou fraco. Simplesmente eu tenho um alerta que está fora do padrão, que está desproporcional. E por aí. Não é porque eu estou preocupado com determinada coisa que é natural que eu não tenho fé. Exato. Também tem essa situação. Exatamente. As coisas bem delimitadas fazem com que a gente até deixe de passar alguns tipos de perrengue na vida. Exatamente. Sim. E a questão da psicologia entra nisso. O Kio, que tá aqui por trás das câmeras, ele fala assim, que ele leu num livro, né? Que não sei quantos % das nossas preocupações, elas não vão acontecer. Não vão mesmo. E aí causa uma ansiedade, né? Num sentido ruim, assim. Coisas que nem vão acontecer, nem estão perto de acontecer, mas que causam na nossa mente ali um pensamento, uma preocupação fora do normal, às vezes, né? E ele compartilhou isso porque ele teve, né, momentos ali de ansiedade. Eu já tive crise de ansiedade na pandemia também. E eu vejo, assim, que depois desse período da pandemia, parece que muitas pessoas meio que, não sei se é essa palavra, né, aflorou essa questão da ansiedade. Eu vejo pelos meus alunos. Às vezes eles, quando voltaram da aula online para presencial, tendo crise de ansiedade na sala. Na hora de fazer uma prova, na hora de fazer uma atividade, não conseguia ficar. E aí foi um processo, assim, também para voltar meio que tudo ao normal, né? Meio que uma consequência ali de um período diferente que a gente viveu, né? E aí, nesse caso de você ter crises, assim, de ansiedade, onde você, às vezes, vai parar no hospital, aí, no caso, é uma ansiedade ruim, né? Não é só um alerta, né? Ela é uma ansiedade que a gente chama de disfuncional. Porque, como eu falei, ela, enquanto mecanismo, ela tem uma função. Te dar um alerta. Só que, muitas vezes, esse alerta ele é negado pela gente, pela sociedade de forma geral. E quando você fala da pandemia, é interessante a gente pensar nisso, que a pandemia fez com que o ser humano voltasse para si. E voltasse para o mundo interno. Para o seu cerne, para a sua intimidade, que muitas vezes ele não visitava há muito tempo. E ali dentro tinha um acúmulo de coisas. Tanto para crianças, como para idosos, como para gente Por quê? Porque quando você vai e acontece alguma coisa com você, uma criança lá, vê o pai e a mãe discutindo. Só que ele pega a mochilinha, ele vai para a escola, ali ele vai correr, ele vai brincar, ele vai não sei o quê. Com ele guardado, ele sabe que o pai e a mãe discutiu, que tá em crise no casamento, mas ele tá brincando ali, ele tá expoando. Na pandemia isso não acontecia. Então, a pessoa eu falo que a pessoa começa a se ensimesmar e ficar dentro de si mesmo e aumentando os níveis de alerta e preocupação e tirando você de uma funcionalidade.
Quando tira de você a possibilidade de funcionar, aí ela é ruim. Aí ela é disfuncional. E é exatamente isso que muitas vezes fez com que muitas pessoas se descobrissem ansiosas, descobrissem que tem sim um transtorno de ansiedade generalizada, que é exatamente essa ansiedade que você estava dizendo, que é uma ansiedade sem causa aparente nenhuma. Então, absolutamente nada está acontecendo, te vem assim, ó. O Vinícius caiu. Sabe quando vem assim, aquela coisa de estão roubando a igreja? Sabe aquela que vem? Um alerta fora Da realidade, exato. E eu falo que entendendo os pensamentos, que eu consigo fazer uma interpretação coerente da nossa realidade interna. Se eu interpreto a minha realidade interna, eu vou expor isso através de um comportamento funcional. Então é de olhar e falar assim, eu tô aqui, o Vavá tá aqui, ele tá em casa e tá tudo bem. Continuamos o podcast aqui. Agora, se a pessoa se deixa levar por isso, para tudo, gente, eu preciso fazer uma ligação, peraí que é urgente. Ou seja, você já parou a sua função, você... por isso que é disfuncional. Exatamente. Então, é entender isso, que a questão da realidade externa existe, mas existe uma realidade interna, só que é uma realidade que não respeita tempo, que não respeita relógio, que não respeita acontecimentos e que muitas vezes te faz ficar paradinho num processo como se fosse uma Natalinha que tem com 11 anos de idade que ouviu uma palavra. E que se ouve uma palavra aqui semelhante, vai paralisar com 40 anos. O que é isso? É uma mente que está o tempo inteiro funcionando. E que ela não vê bom e ruim, acontecimentos e tal, e deixa a gente disfuncionar. Então, existe uma diferença bem peculiar entre uma pessoa que ela vive uma vida ansiosa e a pessoa que ela tem picos de ansiedade pontuais, independente da situação. A coisa não está acontecendo, mas ela tem um Isso, a ansiedade... enquanto questão técnica, ela é escalonada, né? Então, a gente tem a ansiedade, como eu falei, que é um alerta, que eu falo que é aquela ansiedade que a gente tinha quando a gente ia no Play Center, sabe? Os mais novinhos não vão lembrar disso. A gente tinha um lugar chamado Play Center. Aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo, que quando fazia a excursão do Play Center na escola, todo mundo que eu falo isso, que foi no Play Center, lembra da reação. Ou você não dormia, ou você ficava arrumando sua roupa, ou você ficava arrumando o lanche. Aquilo é manifestação de ansiedade. Na fila do brinquedo, a vontade de ir no banheiro. E se segurando. Todas aquelas experiências que nós vivenciávamos eram alertas. Mas eram disfuncionais? Não, porque eles apontavam para algo chamado evidência, algo que ia acontecer. Fora isso, a gente tem uma ansiedade que é uma ansiedade condicional. Ou seja, se acontece alguma coisa na minha vida e alguém começa a passar mal ou você é assaltado, você vai ter o alerta. Ficou ali, você liberou substâncias químicas, tal. Você está agitado, você vai ter aquele processo. Você tem também processos de uma mente que vai pensando e interpretando coisas por conta de um trauma. Mas, para além de tudo isso, você tem também aquelas mentes que, por conta de absolutamente nada, têm a mesma reação. Mas não é a reação do Play Center. É uma reação nociva, ruim, que se baseia em sintomas biológicos, em sintomas fisiológicos, em sintomas também espirituais, porque a mente é um campo de batalha. E é por conta de nada. É por isso que ela se chama generalizada, porque ela atinge demandas por conta de absolutamente nada. Para todas elas, a gente tem uma palavra chamada evidência. E a evidência não está na ansiedade, a evidência está na racionalização. É na possibilidade de você parar e você interpretar a realidade. Você interpreta a realidade certo, você segue a vida. A chave da porta é interpretar a realidade. Exato. É você pensar direito. É pensar. É isso mesmo. Quando a gente... Isso está acontecendo, muito embora seja subjetivo, mas isso realmente vai acontecer ou não. Quais as possibilidades? Nenhuma. Então segue a vida. É o que eu falo. Às vezes eu falo para o paciente, você tem noção que isso que você está pintando está na mesma gôndola na tua cabeça da possibilidade que você tem de pintar o seu cabelo de azul? Mas eu nunca vou pintar meu cabelo de azul. Então por que você está pensando que a sua vida vai dar errado? Tá no mesmo lugar, ela é mesmo, né? Eu falei, pois é. E por que você não valida pintar o cabelo de azul e você valida falando que sua vida vai dar errado?
na nossa mente tá igual o vinho. Aí, Natália, então para de frescura, sai desse consultório, vai viver. Tô brincando, não falo isso. Não falo isso. Mas é você fazer a pessoa entender que muitas vezes que aquele processo que ela está pintando não tem evidência nenhuma. Nenhuma mesmo. Mas a mente vai dizendo pra você que tem super sentido. É um excesso de futuro, né? Quando a gente tava fazendo a nossa série, o Paulo, que é aqui da igreja também faz psicologia, ele citou, né, que ansiedade é um excesso de futuro, porque você começa a confabular coisas que podem acontecer no momento que você não tem É um monte evidência de nenhuma. e se. Exato. E se, aí você, quando você vai ver, você já tá mergulhado naquela situação, sendo que Exato. não tem nada. O que eu falo da ansiedade enquanto excesso de futuro impactando o meu presente, eu falo que isso existe porque existe um passado frustrante. Então, quando eu vou explicar isso para pacientes e quando eu vou ministrar acerca de ansiedade, eu falo exatamente isso. A gente que tem filho pequeno, tem neto e tal, a gente sabe que quando tá indo numa festa de aniversário, e vamos colocar a vida como essa festa de aniversário, a criança chega e ela vê um pula-pula, uma cama elástica, acabou tudo, né? Ela vai pra lá. Ela já chega tirando o sapato e indo pra lá. E ali ela fica pulando. Põe. Você pode ir e falar assim, vem tomar não sei o quê, não quero, tô brincando. E você tá lá, põe. Vem comer uma coxinha. Não, eu tô brincando. A gente é exatamente isso quando a gente entra nesse processo de ansiedade. A vida tá acontecendo, a vida vem dizer para você das evidências e das coisas que você precisa fazer, mas você tá tão envolvido numa cama elástica que te coloca entre um passado frustrante e um futuro catastrófico que você não aproveita hoje. E aí uma criança, quando ela sai dessa festa de aniversário, ela acabou, tal, ela desceu da cama elástica, ela ficou só naquilo. Ela reduziu a festa àquilo. Ela entra no carro, qual é a primeira coisa que ela fala? Tô com fome. Por quê? Porque ela não aproveita das coisas do agora. Então, a ansiedade, ela faz exatamente isso. Ela te coloca de um passado frustrante, um futuro que é baseado num presente que você não está se alimentando. Ou seja, nunca vai dar bom. Você sempre vai terminar com fome. E como que a fé, então, influencia na saúde mental? Como que a fé... Eu vejo, assim, como a fé é uma certeza, né? Das coisas que a gente sabe que vão acontecer. A fé, então, entra nessa parte da racionalidade. Exato. A fé, ela é o firme fundamento das coisas que a gente não vê, mas das coisas que a gente espera. Então, para além de uma certeza, ela tem dois atributos. Primeiro, ela é um fundamento. Ela que baseia toda a nossa construção. Então, a gente começa a ver que num processo hierárquico, a fé está aqui. A emoção, não. A fé está aqui. E ela é um firme, ela é inabalável. Ela me leva a esperar. E a esperar de uma forma confiante, certo? Se ela me leva a isso, ela é vinculada a algo. A palavra fala que, inclusive, ela é um processo racional. O Senhor... Ele é tão maravilhoso que ele nos dota de inteligência. É a inteligência guiando uma fé racional que me faz ter emoções boas e emoções completas. Então, quando eu falo de uma fé, eu estou falando de algo que passa pela racionalização e que fala para mim que isso que eu estou planejando aqui na minha cabeça está errado, que não tem evidência nenhuma. E é exatamente isso que a palavra fala quando fala não andeis ansiosos por coisa alguma. O que ele está querendo dizer? Pega essa maquininha que você tem chamado cognitiva, esse seu psicológico, e entenda que aquilo que você está colocando um alerta desproporcional, você precisa passar por um filtro chamado racional. Sabe o que você vai encontrar nesse racional? Uma capacidade de pensar e pensar certo, porque eu estou dentro de você, eu moro dentro de você, eu te dou os caminhos coerentes. Agora, mas eu não tenho a certeza. Então, tá bom. É o firme fundamento, que é a fé, te dá essa certeza. Então, vamos agir? Mas e o meu emocional? O meu emocional, ele tá lá embaixo. Ele só é fruto de tudo isso. E aí a gente pensa certo, a gente age certo. E a nossa fé passa a ser balizadora da nossa mente. A nossa fé, ela não é descolada na nossa mente. A nossa fé, ela é algo metafísico que existe dentro de nós e que nos dá a possibilidade de vivermos uma vida conectada com o Senhor. Se o Senhor, ele fala através da nossa mente, do nosso intelecto, quando o nosso intelecto está cheio de caraminhola, ele não fala direito. Ou seja, você precisa cuidar do seu racional. Porque senão, aquilo que você acha que
é ele que está falando, na verdade é você. Então, quando a gente fala de fé, a gente está falando da possibilidade de pensar. E a fé, Né? então, ela vai ajudar, na verdade, a gente a passar pela ansiedade. Exato. Exatamente. Ela, por si só, ela é um dos mecanismos que nos dá condições de agirmos de forma coerente. Porque se você age através da fé, você não duvida, porque ela é o firme fundamento das coisas que você não vê, mas que você espera. Uhum. Se ela é o firme fundamento daquilo que eu não vejo, e o processo é meramente humano, a gente se entregava para a ansiedade. Então, a fé é igual à ansiedade? Não, não é. Tem um racional ali dizendo para você, ó, vamos pensar direito? Olha, o que a minha palavra fala? O Espírito Santo fala com você o tempo inteiro. Esses dias eu estava vendo uma pregação e muito interessante o que esse pastor ele falou assim, sabe, às vezes a gente fica achando que quando a gente for para o céu, a gente vai cruzar com pessoas e a gente vai falar para ele, olha, como é que era lidar com não sei o quê, como é que era viver não sei o quê. Mas a gente esquece que muitas vezes, se eles estivessem na Terra, eles olhariam pra gente e falariam assim, como é que é viver com o Espírito Santo 24 horas dizendo o que fazer? Porque a gente não tinha isso. Nossa, A gente verdade. só tinha a fé. E a gente se movia. Então, se eles só tinham a fé e faziam coisas, a gente pode fazer coisas muito maiores, porque a gente tem o Espírito Santo. É verdade. Ou seja, não é apenas um acessório. Não. As pessoas têm a fé e até mesmo usam o Espírito Santo como se fosse um acessório de culto. Não, a fé Mas é um isso não é fundamento. real, é um fundamento, ela fundamentaliza, ela traz fundamento, ela é firme, e o interessante de tudo isso é que ela te dá certezas que elas são de que vai acontecer. Exato. Então ninguém arranca isso de você. E se ninguém arranca isso de você, então por que a ansiedade Arrancaria, tenta né? te arrancar ou arrancaria, né? Exatamente. Uma coisa E muito bacana. a gente já chegou, né, sobre ansiedade, porque acho que é o mal, né, do século, mas principalmente. é o primeiro, né? No Brasil. É o maior país do mundo, né, É. com índice de ansiedade. Mas assim, a gente tem outros problemas, Sim. né? E aí a gente está falando sobre a fé ter esse poder de cura sobre a ansiedade, mas a gente pode levar isso para, por exemplo, para uma depressão ou para tirando, óbvio, né, fatores patológicos, mas qualquer problema psicológico, a fé tem essa mesma função, assim, Tem. depressão, né? Eu estava fazendo um estudo que ano passado, 2023, o Brasil foi o 8º país com o maior número de suicídio do mundo, né? Então, não só a ansiedade, mas qualquer... É porque a ansiedade no Brasil, ela está na crista da onda, né? Então, infelizmente. Mas qualquer processo, né? E quando a gente fala, inclusive, acerca de fé, a gente fala que entender corretamente, né? E através dos olhos da fé, o quanto a gente é amado pelo Senhor, tal, nos faz cuidar melhor de nós mesmos. Me faz cuidar melhor do meu corpo, me faz cuidar melhor da minha mente. Então, me faz entender, opa, peraí, isso aqui que eu tô passando tá fora de um padrão, eu não era assim. O que tá acontecendo comigo? Por que eu tô com o humor mais rebaixado do que o normal? O porquê que eu tô pensando 2, 3 vezes para fazer coisas que antes eu fazia automaticamente? O porquê que eu tô negando convites? Não, porque eu não quero ver ninguém. Por que eu tô com esse desejo de ficar transparente? Por que isso tá acontecendo comigo? Porque Deus não me fez para ser assim. Ou seja, olha a fé te ajudando a racionalizar direito. Então, o que eu preciso fazer? Peraí, eu tô meio fraco. Porque às vezes a questão de depressão é muito vinculada à falta de algumas vitaminas também. Uhum. Então, deixa eu repor aqui as minhas vitaminas e eu tenho um ânimo de novo. Passou pela fé essa possibilidade de você pensar. Ou então, não. Foi algo que me aconteceu. Foi um trauma que me aconteceu. Deixa eu cuidar da minha mente aqui. Opa, não tem causa aparente nenhuma. Opa, tem alguma disfuncionalidade aqui. Deixa eu passar no psicólogo, no psiquiatra. A fé te ajudando a olhar para isso, partindo do ponto que você é único. Se você consegue olhar as coisas pelos olhos da fé, você consegue se olhar. Aí você encontra o direcionamento para a sua vida através da fé. Então, todas as áreas, seja biológica, seja uma psicopatologia que a gente chama, que são as doenças relacionadas à mente, por si só, elas podem ser contempladas aí por esse firme fundamento que a gente tem, que é a fé, que faz com que a gente olhe para a gente e se cuide de uma forma mais efetiva. E traz equilíbrio, né? Porque se é um firme fundamento, então nós somos firmes. Eu ia falar, pastor tem ansiedade? Não,
Pastores psicólogos não passam por isso? Ah, não. É tudo. A gente teve caso de suicídio também, né? De pastores se suicidando, né? Hoje em dia, pastores, filhos de pastores, por não aguentar a pressão. Não é uma pressão divina, é uma pressão humana. Uhum. Né? E por fazerem dessa pressão a base do seu servir. Não é que eles estavam errados. Estavam sofrendo, em muito sofrimento. E é por isso que a gente precisa olhar com os olhos de Jesus acerca dessas demandas e entender que existem muitas pessoas que estão sofrendo ali. E quando a gente fala da ideação suicida, a gente está falando, Mari, do rebaixamento total e completo de todos os instintos humanos. Porque, por exemplo, se eu tô com a caneca aqui e eu jogar água em você, automaticamente você vai desviar. Significa que a água, para você, teoricamente, é um perigo. Mas a pessoa pegar algo e dar cabo de si, significa que ela rebaixou todos esses instintos de total. cuidado. Uhum. Então, ela precisava de ajuda, porque ela não podia mais fazer nada para cuidar de si. Então, é esse movimento que a gente precisa prestar muita atenção. Prestar atenção quando a pessoa vai querendo ficar transparente, que ela não, ela tinha um padrão de comportamento, ela vai deixando de ter e começar, mesmo que de uma forma que no começo vai ser um pouco agressivo, né? Porque ela tá assim, ela vai falar não quero, mas não desista das pessoas, ame as pessoas porque você não sabe o que está passando lá dentro. Às vezes é um processo de rebaixamento total de instintos de sobrevivência. Uhum. Que faz com que a pessoa dê E cabo às vezes de ela si. consegue fazer isso sorrindo. No dia a dia normal, Exatamente, porque é algo interno. é algo interno e chega os momentos que ela tem os picos bem escondidos. É algo assim terrível. Eu acho legal a forma que você tá falando, é que assim, normalmente a gente joga a responsabilidade pra pessoa, né? Ó, não desista da sua vida, ó, não desista de se cuidar e tal, mas aí você tá falando de uma forma da gente não desistir das outras pessoas. Exato, exatamente. Da gente prestar atenção nas outras pessoas. Exatamente. Da gente cuidar das outras pessoas. Exato. Eu sempre, quando eu falo acerca disso, eu uso muito a passagem de Êxodo 32, que é a construção do bezerro de ouro. Moisés está lá no topo do monte falando com o Senhor, e as pessoas, por conta de um pensamento disfuncional, falam, Moisés nos abandonou. Aquele que tirou a gente do Egito, Arão, ele largou a gente. Ele muito depressa, ele deixou. Se você vai pincelando, você vai. E aí eles vão, e Arão vai e fala, junta, né, os tesouros, tal. Eles constroem um bezerro de ouro ali e Deus, ele vai, deixa tudo acontecer e Moisés continua lá. Aí, só que tem uma hora que o próprio Deus fala assim, Moisés, vai cuidar do povo. Eles estão fazendo, Tá tendo um surto coletivo. né? Estão todos errados. Contra mim. Mas vai cuidar deles. Porque eles, a palavra fala, eles muito depressa, eles acabaram, no português, claro, trocando os pés pelas mãos. Mas desce lá. Vai pra lá. E eles não tinham nenhuma evidência. Que Moisés tinha assumido. Sabe por quê? Porque eles já tinham caminhado com Moisés o tempo suficiente para saber que ele saía E voltava. Voltava. Uhum. Eles tinham o maná diariamente. Roupa crescendo no corpo, nuvem protegendo do calor, fogo protegendo do frio. E ainda assim, eles se sentiram desamparados. Mas ainda assim, Deus vai e fala assim, cuida desse cabeção. Vai lá. Vai lá. Mas é incrível que todo o processo, não só o processo depressivo, de ansiedade, até mesmo da ideação, às vezes as coisas são evidentes, mas a pessoa acaba focando naquilo que não é o principal fator e que parece crescer mais quando é focado nele, né? É porque a Impressionante. mente ela vai criando caminhos. Aí a gente está falando de um processo realmente que acontece. Para a pessoa chegar naquele pensamento, eu falo que a mente, ela começa no ser humano como se fosse uma mata fechada. E se aquele pensamento acontece de uma forma muito rápida e tem livre acesso, significa que foi construída uma autoestrada ali. A vida construiu aquela autoestrada, as situações construíram, e ele mesmo foi deixando aquela autoestrada se construir. Mas é interessante que para cada autoestrada ali, sempre você tem um caminhozinho do lado que leva para um sítio todo bonitão, né?
Você vai parar para pensar. Você sempre tem a possibilidade de parar dessa autoestrada e ir pelo caminho de terra e construir algo novo para você. E se você para de frequentar essa autoestrada aqui, é ela que vai encher de mato. Então, é exatamente quais os caminhos que eu tenho tomado na minha mente. Se eu automaticamente paro de percorrer um caminho, e não é assim, né? Porque eu tô acostumada. Vocês têm um caminho para vir para a igreja que às vezes você nem pensa mais. Você só entra no carro e você vem. Mas se construísse uma rua que saísse da sua casa e viesse direto para cá, nos primeiros dias ainda ia causar estranhamento. Por quê? Porque não tem semáforo, não preciso virar para lugar nenhum. Será que isso aqui vai dar na igreja mesmo? Vocês construíram uma ponte para chegar até aqui e ainda assim ia causar estranhamento, pela falta do quê? De costume. Então, às vezes, a gente se acostuma a utilizar determinados caminhos e mecanismos. A gente precisa, enquanto profissional, fazer com que a pessoa entenda, primeiro, que esse caminho está errado, que tem um caminho melhor para ela seguir, aí ela para e vai deixando de passar por esse. Só que, às vezes, ela vai na metade e ela lembra, opa, não, tem outro caminho aqui. Opa, não, tem outra forma aqui. E é por isso que a gente vai desautomatizando caminhos e construindo outros caminhos. Chega de pagar pedágio para ansiedade. Pelo amor de Deus, né? Não. Paga nada. E quando que a pessoa pode saber assim, eu preciso de ajuda, vou procurar meu pastor. Ou preciso de ajuda, vou procurar um psicólogo. Ou eu faço as duas coisas. Ou eu preciso de ajuda. Preciso de ajuda, vou procurar quem? Ela precisa entender. A gente está falando do caminho, né? Da estrada aqui. Ela precisa entender aonde está dando essa estrada. Se essa estrada está fazendo com que ela só vá e não pense em nada. Ela precisa entender a questão de prejuízos e benefícios das ações dela. Ela precisa entender, não é que ela está errando, é que tem ela não era assim. Porque a gente, quando a gente adoece mentalmente, a gente vai percebendo. Tô dando mancada além da conta. Alguém chama, o que é? Aquele processo reativo, assim, que você não era assim. Tá irritado demais, tá dormindo demais, tá dormindo de menos, tá comendo demais, tá comendo de menos, tá querendo sair, tá demais ou não tá querendo sair. Sempre você tem um equilíbrio, você tá desproporcional nisso. Se você tá desproporcional nisso, você precisa entender que muitas vezes a sua vida, quando ela é vinculada à igreja, você tem uma pessoa de referência que é o seu pastor, e esse pastor precisa estar preparado para falar assim, não, até aqui eu te ajudo. Né? Os nossos pastores, eles falam, né, que a gente literalmente nessa sede nova que a gente está construindo, a sala deles é do lado da nossa. Parou ali, eles falam, 1, 2, 3, na quarta já tá na sala do lado. Já tá na sala do lado. Por quê? Porque tem coisa que não adianta. O seu espírito tá de boa, tá tudo bem, você tá orando, as suas disciplinas espirituais estão ok, e nada tá acontecendo porque a sua mente precisa ser cuidada. E aí, exatamente porque a sua mente não está sendo cuidada, que está tudo dando ruim. Então, é entender que o pastor precisa ter a noção que ele não pode resolver todas as coisas. E nem todos os problemas vão ter soluções a partir daquele contexto. E a gente não está falando espiritual, é de uma dinâmica de vida mesmo, mas que existem profissionais que podem auxiliar. E aí, esse profissional auxiliando, o pastor fazendo dele e a pessoa fazendo dele, as demandas vão... Não são fáceis, mas são possíveis de mudar. Agora, quando começa uma luta entre si, só quem perde é a pessoa que já estava passando mal. Exatamente. É o que eu falo, a mente ela é um campo de batalha. Ela sempre vai ser. Tudo vai escoar ali. Né? Então, quando a Bíblia fala para nós guardarmos o nosso coração, porque dele procede as fontes de vida, coração, gente, não é o órgão. Coração é a alma. Então, guarda, porque é através da alma, desses sentimentos, dessas emoções, desses processos, toda a sua vida vai depender dela. Então, guarda isso, presta atenção, que se tem alguma coisa de errado na sua rotina, vai impactar a tua alma. E é por isso que você chega na igreja e você não consegue se conectar direito. E aí você sai daqui frustrado, aí entra no carro, não quer falar com ninguém, Deus não me ouve, e aí vira aquela bola de neve. Presta atenção que a sua mente é um campo de batalha.
Presta atenção. E você atende. Você é Atendo. professora, né, Atendo. na área da psicologia, professora, inclusive, do Pastor Carlos. E você atende também? Atendo. Presencial, online? Presencial, online, eu tenho os meus... Hoje em dia, muito mais online do que presencial, né? O Senhor tem levado aí o nosso nome, né, para vários lugares. E as pessoas têm, eu acho que, dado um clique, assim, que precisam cuidar de si. Quando começam a cuidar de si, tem muita gente que pensa assim, eu vou começar a fazer terapia, eu vou ficar cético. Muito pelo contrário. Você se torna tão amigo de Deus porque você consegue se ouvir, você consegue entender que o Espírito Santo mora dentro de você. E se você tirou a sujeirinha, ele tá ali para sentar e falar com você. Então você sabe quando é você sabe quando é ele, você sabe... É muito claro. E assim, eu não entendo, mas você atende alguma área específica? Ou é, tipo, qualquer pessoa, qualquer idade, qualquer problema? Eu Como... atendo, não atendo criança. Não é bagunçado assim. É que assim, eu não consigo fazer, eu acho que vocês já perceberam, eu não consigo fazer as coisas sem uma ordem, tudo muito claro, assim. Então, se eu atender criança, o meu consultório ia ser cheio de brinquedo. O meu marido ainda fala, nosso consultório tem uma planta que é pontuda. Realmente não serve para atender criança, porque uma criança vai se machucar. Então, eu atendo a partir da adolescência até demandas assim. E tem ficado cada vez mais, não é só isso, mas tem ficado cada vez mais específicas do atendimento de líderes, pastores, né, de pessoas cristãs que, assim, por vezes não conseguem, né, se ver muito livres, assim, em falar alguma coisa com um psicólogo, né, que não professa a mesma fé, né, e é exatamente por isso que a gente tá lá enquanto saída, porque às vezes as pessoas precisam olhar e falar assim, não, eu tenho uma psicóloga que eu sei que jamais vai me falar para fazer alguma coisa que eu tô balançado para fazer. Então, é basicamente esse público que tem vindo. Assim. Fica a dica aí já, viu, gente? Se alguém estiver precisando. Eu ia perguntar justamente isso. É porque você tem recebido pacientes que são cristãos. Né? A gente falou isso no episódio passado, sobre os líderes que têm esse problema emocional e a forma de tratar. Então, a minha pergunta já foi até respondida e é muito bom. Né? Saber que tem aumentado. Não saber que tem aumentado porque tem mais gente com problema. Mas a gente... Isso. Mas assim, os problemas sempre existiram. Sempre. Não é que eles aumentaram. Eles só foram descortinados. Sempre existiu gente emocionalmente doente dentro da igreja. Mas eram aquelas pessoas que guardavam e sofriam. E agora as pessoas estão entendendo que cuidar da mente é cuidar do templo e fazer com que você tenha livre acesso à voz de Deus. E aí as pessoas têm cuidado mais. Mas para além disso, eu atendo e cuido de pessoas que não são cristãos e que para a glória de Deus têm me visto como referência também. Então, até esses dias teve um caso, a pessoa terminou a sessão, ela falou assim, eu queria falar com você, eu posso te ligar? Eu falei, nossa, mas ele falou comigo 1 hora, né? Tá bom. Aí ela me ligou, ela falou assim, não, sabe por quê? Eu olho para você, eu vejo uma coisa muito diferente, eu quero entender o que eu não consigo me desvincular de você, o que tá acontecendo? E aí eu falei, então você não vai falar comigo como Natália, tudo bem? Tudo bem, tá indo pra igreja. Então, assim, são pessoas assim, né? Não tinha nada a ver com o evangelho e tal, e que me ouviram falar de Jesus através da psicologia, sem eu citar o nome dele. Então, Bacana. é sobre isso, né? Essa possibilidade de alcance na alma das pessoas, né? Que a gente pode. Você tá em missão ali. É por isso que eu falo, é propósito de vida, exato. A gente tem que tomar muito cuidado, inclusive. Uma coisa bem interessante, Natália, é que isso é um peso, na realidade, que acontece, né? Família pastoral, normalmente, ela tem o peso do ministério que ela não escolheu, mas que o pastor ou a pastora escolheu. Exato. E isso deflagra uma questão emocional muito, muito pesada, né? Algumas crianças acabam vindo para a igreja, impulsionada pelo pai, ou alguns adolescentes acabam também tendo essa situação, e no meio do caminho eles confundem a questão se são as experiências do pai dele válido na vida ou a experiência dele. E daí chega 12, 13, 14 anos, emocionalmente ele parte
para uma vida, como você já falou no nosso outro podcast, né? Ele parte para um caminho na esperança de achar algo que o coração dele deseja. Exato. Como que Porque você não teve trata? experiência. Não teve experiência. Como que você trata a questão assim do tratamento da família pastoral em si? Você tem alguma experiência nessa área? Tenho. O tempo inteiro, semana após semana, atendimento, mas grande parte, né, do público, quando se tem uma família pastoral envolvida, se tem essa demanda. Porque eu falo que é aquilo que você falou, a pessoa nunca teve opção, ela foi se tornando, né? E aí a gente precisa voltar ao básico. Há um processo de muitas vezes propiciar para eles a possibilidade de não ser uma família pastoral e ser uma família ali. Daquele adolescente não ser o filho de pastor e ser o João. João, como é que você tá? Porque você imagina, né? Não deve ser fácil, e realmente a gente que já viveu isso, não é fácil. Você ter que dividir o seu pai com 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 pessoas em seu pai. E, por vezes, são aqueles adolescentes e aquelas crianças que acabam se tornando inconvenientes, que ficam assim, o pai, o pai, o pai, o pai, o pai. E que, às vezes, acabam sendo, na igreja, são aqueles que mais bagunçam na igreja. É porque ele não consegue entender e a mente dele está dizendo assim, se você ganha a atenção do seu pai com ele te xingando, pelo menos você está ganhando atenção. Não faça o errado. Né? Então, por vezes, você precisa mostrar esse caminho para o pai e para o filho e reestruturar um processo de ensinamento dos dois enquanto família, para daí ele ter a tranquilidade. Peraí, o meu pai, ele é o pastor, mas ele é o meu pai. Então, é exatamente essas funções. E aí a gente começa a criar numa pessoa uma pessoa que não tem aversão ao evangelho. Porque hoje, por exemplo, eu vejo que muitas das pessoas que foram criadas comigo, hoje, infelizmente, têm aversão ao evangelho. E tiveram também pais pastores, e tiveram mas eles, se a gente for parar para pensar e olhar para eles nunca aceitaram Jesus, por exemplo. Porque eles estavam na igreja. Nunca ninguém fez o apelo para eles. O tempo todo eles estavam lá. Eles nunca tiveram experiências com Jesus, porque eles não precisavam, porque os meus pais estão tendo experiência. Não, eu estou só esperando meu pai para ir embora. E o mover acontecendo aqui, e ele fica alheio a isso. Né? Então, esses movimentos falam de um Deus que ama a todos. E aí, às vezes as pessoas pensam, né, pela cultura, ama mais a família do pastor, porque é o pastor. Não. E ama, inclusive, a família do pastor. É isso mesmo. Não chore. Eu tenho uma pergunta que é pro pastor Carlos, na verdade, que Não chore. fiquei curiosa agora, pastor. O senhor começou a fazer a faculdade de psicologia. E aí eu queria saber se foi foi uma coisa que o senhor sempre quis, foi uma curiosidade, ou foi uma demanda por ser pastor? Não. Na realidade, ela faz parte do caminho trilhado, né? Acho que, eu não me lembro que ano que foi, mas já vai fazer uns 7 anos, mais ou menos. Nós fizemos uma pós-graduação sobre liderança e plantação de igreja. E eu assisti uma palestra do Josué Campanhã. Ele é um pastor que trabalha com questão de... Ele foi na SAT. Foi na SAT? Foi. Cara, é muito bom. No meio do caminho, ele fez uma pergunta pra gente. Ele falou assim, olha, vocês têm um planejamento de vida? Daí, todo mundo, lógico, claro, o pastor sempre tem um plano, né? Claro. Sempre tem um plano. Eu sei o que eu vou jantar. Vocês vão pegar um papel aí, um guardanapo, ele usou o termo Eu vou guardanapo. quebrar o banheiro da igreja, vou fazer... Tá o tempo todo. Vocês pegam um guardanapo e vocês anotam qual que é o plano de vocês. E naquele momento eu travei. Eu falei assim, eu planejo o tempo todo, mas eu não tenho um plano com o que eu quero acabar a minha vida gastando nela. Eu quero consumir minha vida nisso, né? Mesmo depois de muito tempo pastoreando, eu falei assim, tá, e aí? O que eu quero finalizar o meu processo fazendo? Pastoreando igreja? Como que vai ser? E aí ele deu um tempo, nós fomos orar e fomos refletir sobre o que ele tinha falado. E naquele dia Deus foi muito concreto para mim. Ele falou assim, você vai acabar o seu tempo cuidando de quem cuida. Tanto que a minha primeira aula que nós tivemos com a Natália, lembra que eu falei com você sobre isso? Ela falou assim, então você tem um propósito, você está aqui e tal, né? Daí eu me apresentei.
Então, assim, a cada período que eu fui alçando na minha vida, eu fui fazendo coisas pontuais que levassem a isso. Eu achava que eu podia trabalhar isso fazendo terapia de casal, então eu fiz uma especialização. Falei, não é ainda aí. Ah, não é, pastor? Não, Pensei que não. fosse, poxa. Eu comecei psicologia há uns meses. Eu comecei uma especialização em gerontologia e saúde mental, porque na realidade tudo isso colabora com o que eu penso que Deus vai estar. Eu sempre falo aqui na igreja assim, você precisa estar preparado, porque as coisas vão acontecer, as oportunidades vão acontecer, o caminho já está traçado. E aí eu comecei a trabalhar essa área justamente por isso. Não é, olha, tenho vontade de deixar de ser pastor. Não, não é isso. É porque existe um povo gritante. E esse povo tem medo de gritar ao vivo. Exato. E eles têm nome, são pastores. Uhum. São pastores. Talvez a gente pode esticar isso até para outras religiões, mas dentro do nicho das pessoas que eu trato, pastores gritam sozinhos. E aí eu comecei. Justamente por causa disso. Daí ainda aconteceu de encontrar a Natália no meio do caminho e outros amigos. Aí você falou, também. é isso mesmo, né? Nossa primeira conversa foi bem conectada, assim, porque ela falou assim, olha, e eu tenho um material que é nessa pegada. E eu e meu marido, eu falei, Patrícia, achei uma pessoa que a gente vai precisar colar nele. Pois é. Ah, que legal, já achou a referência. É bem bacana mesmo isso. Mas Ah, é por que aí. legal. E, assim, então a gente viu que, poxa, um pastor fazer alguma coisa relacionada à psicologia ajuda muito ele na função de pastor, porque um pastor cuida de pessoas, né? E é muito interessante, aqui na igreja, eu falo pela missionária, que na nossa faculdade de teologia do ISBEL, a primeira aula que a gente teve foi justamente sobre isso, né, pastor? Foi sobre o cuidado, a gente teve atividades de como a gente lidaria em tal situação, a gente teve trabalho sobre isso e cada vez mais fica claro, evidente assim para mim da importância de um pastor ser cuidado, mas ele também ter essa sensibilidade de aprender a cuidar de pessoas também, né? É que, assim, a gente tem a voz do Espírito, né, que ecoa dentro de nós, o nosso espírito. Mas o nosso espírito ele não está vagando. Uhum. Ele habita num corpo que Deus criou. E que ele fez com que a gente entendesse o mínimozinho daquilo que ele é através de pensamentos, de emoções, de contatos. Só que a história da igreja coloca isso num momento separado, porque a impressão que dá é que se você tem contato com isso, eu já ouvi pastores falando, você tem contato com o demônio. Eu falo, gente, então ele não é o Espírito Santo que mora dentro de Você mim. tem parte com o diabo. Eu tenho parte com o diabo, então. Eu cresci em lugares e até há pouco tempo atrás eu ouvi falando assim, não, pessoa que é assim é uma pessoa muito almática. Eu falei, almática todo mundo é, porque todo mundo tem alma. Né? E eu falei, você me disse almática. Não. A pessoa está reagindo a uma coisa que você foi mal educado com ela. E eu falei, né? Eu não aguento. Eu falei, a pessoa não é almática, ela está simplesmente reagindo a uma falta de educação sua, pastor. E aí ele entende, ele falou assim, é lógico, se ele for mal educado com você, vai acontecer o quê? Ah, eu não vou gostar. Eu falei, pois é, então isso não é a alma, isso é única e exclusivamente uma dinâmica do corpo. E que isso está atrapalhando a pessoa de viver aquilo que Deus tem para ela. Então, vamos cuidar? Então, ou seja, as coisas não são desconectadas. Se você precisa tomar banho, cuidar do seu corpo, se alimentar bem, para conseguir vir para a igreja e desempenhar as suas funções, para você conseguir viver, você precisa de disciplinas espirituais para alimentar o seu espírito. Orar, jejuar, leitura da palavra, meditação, conhecimento e vida com Deus, não sei o que. Você não vai precisar alinhar suas emoções? Suas emoções, claro. É só mais uma instância. Só que por conta de uma origem que diz pra gente que aquilo que a gente não vê não existe, e aquilo que a gente vê e a gente precisa fazer com que exista, a gente joga para Deus, a gente separou tudo. Ou seja, as coisas são claras, o homem que veio e jogou assim, sabe? Só que agora a gente está desembolando as coisas. E é interessante, quando a pessoa segura isso para ela acaba somatizando, ela acaba tendo problemas que ela fala assim, tá, mas eu não sei por que eu tô assim. Sim. Mas lá atrás vou usar um termo bem, talvez, fora do eixo, mas uma
desnutrição da questão da saúde mental dela mesma. Às vezes não é nenhum problema biológico, ela tá falha em determinadas áreas. E ela vai falar assim, olha, mas eu tô bem, eu tô fazendo meu devocional, eu faço a minha oração, eu tenho uma vida regrada, eu vou para a igreja, eu sou uma pessoa que sou participativa. E ela não entende o porquê da angústia. Por que eu tô angustiada? Porque às vezes a trajetória, a estrada que você falou, ela está construída e ela está andando por aquela estrada o tempo todo e ela não percebe que está andando por caminhos de emoções desastrosas. E aí que tá, desastrosas. perceber. É. Perceber vem de pensar. Racional de novo. Então, as coisas vão andando por esse caminho e a gente vai entendendo que se tem algo que a gente está fazendo e que a gente não pensa mais para fazer, precisa tomar cuidado. Porque ali pode ser o fruto da sua derrocada. E então eu percebo assim que nessa trajetória toda, a importância de você estar junto com pessoas, É a isso. importância de grupos pequenos, É isso, cada vez mais. a importância, né, de você ter essa oportunidade de compartilhar, de conversar. Exato. Porque só assim que a gente vai conseguir cuidar uns dos outros, né? Que a gente tá Exatamente. falando tanto, né, de você cuidar de pessoas, perceber a pessoa, perceber o problema da pessoa, mas se não for numa mesa, né? Se não for comendo junto, tomando um Exato. café junto, você não vai conseguir perceber. No culto de domingo lá, não vai dar para perceber isso. Exatamente. As conexões menores, elas são a base para a saúde da igreja. A saúde emocional da igreja só existe na conexão menor. Sim. Né? Começa de baixo, não é de baixo no nível hierárquico, mas começa ali, ó, na origem da intimidade, e aí a igreja junta, ela só manifesta aquilo que ela já é. Então, na comunhão dos santos, o Senhor ordena a bênção, mas não é na comunhão apenas quando a igreja está se reunindo todos os domingos às 10 da manhã. Não. É quando eu tô meio para baixo e a primeira pessoa que eu penso para orar por mim é a Mari. Eu não fico assim, não, mas se eu falar, a Mari vai achar que não sei o quê, e aí ela é líder do louvor, ela vai me tirar da escala. Não, as pessoas precisam parar com esse processo, né? E precisam entender que todos nós somos carentes da graça e da misericórdia do Senhor e passamos por coisas. Então, eu não posso ser uma líder que tem que olhar com os olhos do perfeccionismo, porque senão eu tô errada, eu tô doente, né? E é o que eu sempre falo, a gente precisa olhar com um olhar de excelência, que é com as forças que aquela pessoa tem. Ela tá dando 100% daquela força. Às vezes, o 100% que a gente tá falando é 20% dela só. Por quê? Porque ela tá cansada, ela tá com problema no casamento, ela não vai conseguir tocar hoje. Se ela tocar, eu vou estar fazendo mais mal do que bem para ela. Eu vou colocar uma musiquinha aqui. Por quê? Porque eu percebi. Por quê? Porque lá no grupo pequeno, eu vi ela tendo uma rusguinha. Começa assim, gente. Você vai propiciando saúde para a pessoa, né? Então, é um movimento que vai do pequeno para o maior, de dentro para fora. Eu acho que quando a gente tem união de conexões, união de propósitos, união do entendimento que existe ali um ser humano, a gente está fazendo como Jesus fazia. Jesus, ele não tinha um modus operandi igual para cada um. Para uns, ele cuspiu no chão e passou barro. Ele falou assim, vai lá no tanque de Siloé. Para outra, ele vai e encontra num poço. E aí vai ao meio-dia num poço, sabendo que ela estava lá. Meio-dia. O único horário que ela podia ir, porque ela era desgraçada pela sociedade. Para outras, ele para e devolve a dignidade de um olhar para uma mulher que passou 12 anos com fluxo de sangue. Ele para, ele não apenas libera a virtude, mas ele para e vira para ela. E dá para ela um olhar. Né? Ele para a caminhada dele. Exatamente. Para cada discípulo, ele cuidou de uma forma. E ele andava com 12. Mas quando ele foi para demandas específicas, ele tinha 3. Ou seja, é o menor. Você tem um grande, mas você tem um menor. Qual é o modo dele? É o modo do amor. É o modo daquilo que a pessoa tem. Pastorear e cuidar de emoções é isso. É entender que nós 4 aqui, vamos supor que os 4 tenham demandas ansiosas. Os 4 vão reagir de forma diferente. Então, cabe a nós sermos íntimos de Deus o suficiente para nos tornarmos humanos o suficiente para amarmos essas pessoas.
Sim. Isso é bacana. A gente entender que a igreja é um corpo, É isso. né? E aí, às vezes a gente pensa que a gente fazendo um pequeno grupo, a gente reunido aqui conversando, a gente é um aglomeradinho pequenininho de célula, que se a gente não prestar atenção em quem está do nosso lado, aquela célula fica doente e vira um câncer no corpo, Exato. né? As pessoas hoje em dia têm ido a templos. Elas não têm feito mais parte do corpo. Uhum. Isso é Os preocupante. grandes ajuntamentos, lugares hypados por aí, nada contra, se Deus está agindo, glória a Deus, aleluia. Mas eu tenho feito, né, uma especialização, e uma das coisas que eu sempre ouço é isso: pastor, a gente precisa tomar cuidado se a gente está pregando 20 semanas consecutivas para as mesmas pessoas. E a gente está preparando a igreja para receber as pessoas e não está preparando as pessoas para cumprir o ID, porque Jesus nunca falou vinde, ele vinde a mim. Mas quando ele fala da ordenação da igreja, ele fala vai vocês. É isso mesmo. E aí vocês precisam ir para lá. A gente está juntando pessoa quando na realidade a gente deveria espalhar pessoas. Não é isso. sobre a saúde da igreja, isso. de quantos entram, mas quantos são enviados, né? Isso E as é muito pessoas importante. têm feito templos. E hoje em dia, e aí é pesquisa mesmo, pessoas têm se convertido menos. Elas têm mudado de igreja. Então, a gente tem lugares que explodem na cidade, não é porque almas têm vindo. Porque pessoas feridas das outras igrejas têm deixado essas outras igrejas e se juntado para cá. Ou seja, ninguém está curado. Ninguém é curado. E ali, naquele aglomerado, eu não conheço ninguém. Ali, ninguém quer saber do meu passado. Então, ali eu falo o que eu quero, porque eu fui ferida lá na igreja. Ah, então tá. Então aqui você vai funcionar. Você não é cuidado no CERN. E aí, quando entra uma pessoa que realmente precisa ser cuidada, ela não ouve falar de Jesus. Ou Ninguém está seja, preparado para cuidar dela, né? além de uma comunidade de espiritualidade saudável, a igreja, dentro do contexto cristão, ela é uma comunidade terapêutica. Exato. Ela cuida Exatamente. e as bases elas cuidam, né? Se ela isso vai acontece, buscar. ela busca, traz, cuida. É a questão da ovelha. Exato. Que a gente vê, ela tá perdida, tal, ela se apartou do aprisco e quando ela volta, ela é cuidada, as feridas são tratadas. É uma Exatamente. coisa bem bacana. Então, as pessoas têm se desviado, as pessoas têm continuado anos e anos fora. E pessoas que estão dentro da igreja não estão vivendo a essência do evangelho. E aí junta esse tantarada de gente com uma luz e com algo chamado misericórdia de Deus e se manifesta e acha que Deus está lá na plenitude. Não é sobre performance, Não, é sobre Não. uma vida de fato saudável. É, uma vida É sobre a com gente Deus. ir até lá e alcançar aquilo que ninguém quer. Interessante que às vezes pode existir dentro da igreja essa falsa impressão de que quanto mais a gente brilha, mais o povo vai olhar. Mas não é isso. Não. É quanto mais somos rendidos a Jesus, mais rendidos ao Cristo, que as pessoas vão entender, poxa, ele se aproximou de mim, Exato. ele veio onde eu estava. Exatamente. E não ficou esperando eu chegar lá e falar assim, vai lá me ouvir meia hora de culto, ouvir uma pregação Exatamente. minha. E é exatamente por isso que a gente vai encontrando, e quando a gente se encontra com essa verdade, a gente vai encontrando com uma essência do evangelho. Né? É uma essência que é simples. Tá aqui, saber que Deus está aqui, despertando em cada um de nós um processo diferente. Mas que a gente não vai só falar para o nosso grupinho de amigos. A gente vai olhar a pessoa diferente no meu trabalho. Eu vou olhar a reação diferente de alguém que falou assim, opa, ao invés de eu xingar e eu criticar, deixa eu dar uma parada aqui. Deixa eu ir falar de Jesus ali. Em todo lugar, né? Em qualquer Exatamente. situação, né? Exatamente. Na padaria. Deixa eu parar. Eu não vou fazer as mesmas coisas que eles, mas não tem problema, às vezes, eu trocar uma palavra com uma pessoa que tá todo mundo dizendo, mas ele é adúltero. Ele fez tal coisa. Tá, mas você mentiu. Você comeu demais. A essência do discípulo, ela é bem... Isso não deveria ser estranho, né? Deveria ser a coisa mais... Mas Normal. todo um sistema complica tudo. Complica, é impressionante. E aí a gente tem uma impressionante. mente que grita tudo isso e cada vez mais tá falando pra gente, a gente tá assim, sabe por quê? Porque a mente, ela por si só, ela é preguiçosa. Então, quando a gente não quer tratar ela fala, beleza, vamos embora então. Você tá fingindo que nada tá acontecendo, vamos. É mais fácil, né? Mais fácil. E é por isso que ela sempre vai levando a gente pra esse lado. Aí a gente vira um monte de filho mimado, frustrado, que quando Deus não dá o que quer, sai. Aí daqui a pouco vê um hype novo,
aí volta. E aí Deus está onde nisso? Processo comparativo, onde assim, se eu quiser ser, eu vou ter que, ou se eu quiser atuar, eu vou ter que, de uma certa forma, ficar catando os lugares e não procurando de forma Jesus. Isso é um perigo muito grande, né? Muito Porque grande. desvincular do corpo é talvez o perigo Muito maior que a grande. pessoa tem. E, só que, pra gente não ficar falando só coisa ruim, né? Ainda existem pessoas, assim, e eu tenho me proposto, assim, eu vou... Toda quarta-feira de manhã, a gente tem um período de busca pastoral, né? A gente vai num monte bem escondido lá em Mogi. E aí, sabe que você encontrar Jesus ali, você encontrar a presença de Deus ali, sem palco, no meio do barro, um monte de senhorinha, que você sai da universidade com falando um monte de coisa, os seus títulos não servem nada ali. É aquela senhorinha com chinela havaiana de dedo, liberando uma palavra que muda a tua história ali. E aí a gente vai se encontrando ali. Eu acho que a gente que vive o evangelho na prática, na dinâmica do dia a dia, a gente precisa descer um pouquinho para esses lugares para entender e encontrar Jesus de novo. E aí que a gente consegue se construir. Eu precisei voltar para esse lugar. Legal que no nosso assunto a Natália levantou coisas aqui, pautas aqui super importantes que em algumas igrejas às vezes ainda é uma resistência, em algumas igrejas ainda não aborda esse tipo de assunto, né? Essa questão do cuidado, da psicologia e de tudo isso que a gente falou. Então, é muita polêmica. Então, não deixe de compartilhar esse vídeo, não deixe de compartilhar com a sua igreja, nos grupos, não deixe de comentar o que você achou desse assunto, porque foi muito enriquecedor aqui pra gente, né? E a gente vai deixar aí na descrição as redes sociais da Natália, né? Acompanha ela lá. Ó, nesse episódio aqui já foi tão abençoador pra gente, mas ela tá sempre postando lá, Sim. né? Pra você poder acompanhar. Então a gente vai deixar tudo aqui, igual a Marene falou, curte, compartilha, comenta, né? Porque assim você tá espalhando esse conteúdo para pessoas que precisam ouvir, né? E muito legal. Agradecer demais a Natália. Obrigada, Natália. Foi muito Se você me bom. pecasse, me deixava podia aqui, eu não ligo. E para encerrar, o pastor vai fazer uma oração pela gente. Bora lá. Deus, nós somos gratos, ó Pai, porque o Senhor é o cuidador das nossas emoções e da nossa espiritualidade. Somos gratos por esse bate-papo que tem certeza que alcançará vidas, ó Pai, que estão esperando por isso. Em nome de Jesus. Amém, amém. Tchau, pessoal. Até a próxima.